tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Como é que está o dia de vocês? Preparados para o verão que está começando agora? Preparados, Bernardo? Começando o verão já de uma vez, né? Não tem essa coisa de primavera no meio do caminho. Então, liga o verão de uma vez que a gente vai embora. Bom, pessoal, só um colega de vocês ficou de me lembrar, certo? E não me lembrou, mas eu me lembrei por conta própria, que eu prometi para vocês ensinar vocês a fazer buffer overflow em assembly, explicar por que isso acontece. Lembra um colega de vocês que ficou de falar? Lembra, colega? Ok. Então, por que acontece buffer overflow, ataque de buffer overflow? O que é isso? O que é buffer overflow? Vocês lembram o que é overflow da aula passada, não lembra? O que era o overflow da aula passada? Vamos lá. Você não tem bit suficiente para representar alguma coisa que você quer. Ok, nesse caso aqui, não é uma questão pura e simplesmente de poucos bits, mas é a questão de um buffer. Você tem um conteúdo de dados que você vai querer armazenar mais dados lá. Como que acontece isso? Você tenta fazer um acesso de algum lugar, você tenta ler um conjunto de dados, e alguém te fornece mais dados que você lê. Mais dados do que você pediu. Simples assim. Você pede, por exemplo, para ler uma string, aí você vai e escreve um código em C. E alguém vem aqui e digita para você 60 caracteres. O que aconteceu? O que aconteceu se a pessoa digitou 60 caracteres? Você vai gastar 61 para armazenar e só alocou 60. Se o cara digita 200 caracteres. E o que acontece com esses outros caracteres? Para onde eles vão? Fica perdido? Fica lá assim no ar? Não vão ficar no ar. O que vai acontecer com eles? Eles vão para a memória na sequência que você colocou, certo? Há uma particularidade interessante no scanf, que o scanf quebra tokens com espaço. Então, no fundo, se eu escrever meu nome completo aqui, ele só vai pegar Rodolfo, tá? Ok? O scanf, ele pegou um espaço, ele separa para você. Então, quando eu der o Enter, ele vai botar só Rodolfo e o resto do meu nome vai ficar para próximas leituras. Vamos pular um pouco essa parte, ok? Suponha que eu esteja fazendo a implementação alternativa com get strings, por exemplo, certo? E aí eu acabo com esse problema, ok? Eu acabo com esse problema. Existe uma forma de você trabalhar com gets, ou você tentar fazer um fgets. Oi? Você tem que mostrar para ele que você quer o espaço. Você tem como falar para ele. Você fala que você vai até o Enter. Você bota a regra que você quer até o Enter. Você pode fazer. Uma expressão regular. Okay. Mas só para poder mostrar aqui um pouco mais, a diferença entre o gets e o fgets é que o fgets vai te deixar definir a quantidade máxima de caracteres que você quer ler. Certo? Enquanto o primeiro pega uma string, o outro vai pegar uma string limitada no máximo. Mas há uma diferença aqui, que no caso do C, o get ainda vai te pegar o /n e vai botar na sua string. O fget também vai tentar fazer isso. Então, além do /0, você tem que deixar espaço para o /n também. É mais um caractere que você vai ter que colocar no final. Bom, de qualquer forma, qualquer um desses caras é capaz de forçar, ou, no fundo, tirando o fget, que você bota um teto, eles são capazes de forçar uma leitura para mais elementos do que o seu buffer permite. E aí dá o típico ataque de buffer overflow. Legal. Então agora a gente vai implementar esse cara pensando num código, um trecho de código em assembly mesmo. Ok? Então você quer uma rotina que precisa ler alguma coisa do teclado, da rede, de qualquer lugar. Certo? Essa rotina tem que ler de algum canal de entrada um valor para você. E aí, se você pensar na rotina como via geral,
você precisa de alguma forma ter um espaço de memória para a sua variável, ok? Então, só relembrando, vamos supor que eu precise de um espaço de memória por inteiro, é muito simples. Eu reservo um dos registradores, vamos colocar aqui o S0, por exemplo, certo? O S0 vai pegar o meu inteiro, mas eu preciso agora de uma string, certo? E essa string, vamos supor aí que a minha string S, e a gente quer, só para ficar pequeno, 20 caracteres nela. Tudo bem? Então eu quero uma string de 20, um char 20 aqui. Então esses são os dois dados que eu preciso. O que vai acontecer aqui é que o S vai para o registrador. Então a gente não está alocando o S na pilha, por exemplo, mas a string, que é uma variável local, ela precisa cair na pilha. Então a gente precisa trabalhar com a string na pilha. Ok? Então a gente vai usar o S1 para ser um apontador para o endereço dessa string na pilha. Tudo bem? Então o S1 é a minha outra variável, só que nesse caso ele é um apontador para ela alocada na pilha. Então eu preciso alocar essa variável na pilha. Você chama uma função, e a gente então tem dois S que a gente precisa tratar. Como os S precisam ser salvos antes de usar, a gente dá essa garantia para ele, a gente tem que guardar esses dois caras na pilha. Ok? Então a gente começa já a nossa rotina guardando esses dois caras na pilha. Certo? Então a gente vai guardar o S0. Certo? A gente vai colocar o S0 na pilha. Então a gente vai pegar, só relembrando, a pilha do MIPS aponta para onde você colocou o último elemento. Então a gente precisa colocar mais dados na pilha. Certo? E a gente vai guardar o S1 também. Certo? Então a gente guarda o S0 e guarda o S1. Além disso, a gente quer alocar uma variável aí com 20 bytes. Ok? Então a gente precisa alocar uma outra variável com 20 bytes aqui na pilha. Razoavelmente simples. Certo? Opa. Fazer o contrário. Só para poder deixar um pouco mais direto. Eu preciso liberar 20 bytes na pilha. Então já tenho 4 bytes da primeira, certo? Nós temos 4 bytes desse cara aqui. Nós temos mais 4 bytes aqui na pilha. Então tem que guardar os dois S que eu tinha que guardar na pilha. Então eu guardei os dois caras na pilha. A pilha está vazia ali para baixo. E eu preciso de mais 20 bytes. Então a nossa conta dá menos 28. Eu subtraio 28 do SP. Então se a gente tentar fazer um desenho da nossa pilha aqui, certo? Se o SP estivesse aqui, ok? O SP estava nessa posição aqui, então essa posição estava ocupada. O que a gente fez é que a gente liberou um espaço aqui, onde o valor do S1 está aqui, S0 está aqui, e mais um outro espaço onde o S1 foi guardado. Quer dizer, meus registradores antigos foram guardados nessa posição de memória. Tudo bem? Eu guardei, agora eu posso usá-lo do jeito que eu quiser. A primeira coisa que a gente preparou para fazer é liberar um outro espaço agora para a string. Para a string S aqui, ó. Certo? E a gente falou que a gente quer 20 bytes. E a string S. Certo? Ok? E aí, como a gente precisa apontar para lá, o S1 vem para cá. Só que também, ao mesmo tempo, o novo SP também vem para cá, porque afinal esse é o novo topo da pilha, né? Eu aloquei variáveis na pilha, esse cara é o novo topo da pilha. Tudo bem? Ok? Tudo direitinho para vocês ou ainda falta algo?
Oi? Eu vou precisar do return error. Está faltando mais um valor aqui. Certo? A nossa pilha não pode ter só esses caras. Para facilitar o desenho, eu vou fingir que o nosso SP estava mais para cima. Certo? E a gente precisa de um outro cara na pilha, que é o endereço de retorno, que não estava aqui. A gente não tinha colocado ele. Então a gente precisa corrigir o nosso código. A gente precisa corrigir o nosso código. A ordem dos registradores aqui não precisa ser tão, a ordem de alocação não precisa ser tão bem definida. Os compiladores geram normalmente na mesma ordem, certo? Eles vão gerar sempre na mesma ordem. Mas aqui pra gente, o nosso exemplo aqui, a gente definiu uma ordem. Qualquer que fosse a ordem, desde que eu soubesse essa ordem, eu causaria o mesmo problema de ataque para vocês. Ok? Tudo bem? Além disso, a gente precisa fazer uma outra definição. Suponha que esse cara aqui está na posição 1000 de memória. Tudo bem? Suponha que esse cara está na posição 1000 de memória. Certo? E aí agora a gente vai ter que avançar o nosso código. De alguma forma a gente, certo? Pegou copiou o S1 para 0. A gente vai passar o S1 como parâmetro para alguma função, certo? A gente vai pegar e chamar a nossa função de leitura. Ok? E aí é que está o nosso efeito principal. Então esse trecho de código aqui não tem, a priori, nenhum grande problema, exceto pelo fato que, escondido aqui dentro desse dados, existe uma função que lê informações de algum dispositivo de entrada seu, teclado, rede, qualquer coisa, e ele não toma conta da quantidade de dados que ele lê. Então você pode pensar nisso aí como seu servidor web, você pode pensar nisso aí como um programa seu. Esse cara não toma conta do que ele fez, certo? Ele lê a quantidade de dados que alguém te fornecer, e quem controla a quantidade de dados é o usuário, não é o programa. Okay? Essa é a propriedade principal dele. Legal. A gente vai pegar esse cara aqui agora e vai fornecer informações para ele. Bom, a primeira tentativa nossa é de preencher esse canto aqui de dados, né? E aí surgem várias alternativas para nós trabalharmos. Outra coisa importante que você precisa saber que existe um código, você tem que ter ideia desse layout de código aqui, certo? E você precisa ter ideia do potencial layout de memória. Não que você não possa atacar de forma diferente, mas você ataca de forma muito mais fácil se você souber isso. Senão você consegue capotar o programa. É razoavelmente fácil fazer esse programa capotar, ou entrar em loop infinito. Vai ser o nosso exemplo, a gente vai fazer esse cara entrar em loop infinito. Okay? Nosso exemplo é forçar esse cara a entrar em loop infinito até causar um estouro de pilha e pronto. Essa é a nossa meta nesse momento. Mas a gente poderia fazer coisas muito mais elaboradas. Bom, esse ler dados aqui precisa que você leia um volume de dados. Ok? Pode ser uma string, pode ser um bloco de dados. E a gente vai formatar esse bloco de dados de uma forma um pouco mais elaborada. Vamos supor que o bloco de dados nosso é esse pedaço aqui de baixo. Tá? Então esse cara é a nossa variável S apontando aqui para baixo. Qual o tamanho da variável S? Qual o tamanho da variável S? Aí? C2 não, está escrito ali. 20, né? Ok? Está escrito aqui. Eu declarei uma variável S, essa variável S tem 20 de bytes aqui. Legal. Só que, embora a gente costuma desenhar uma caixinha assim, a única coisa que a gente falou para eles é isso. A variável S começa naquele canto. Ou melhor, começa nesse canto aqui. A gente não falou que ela é uma caixinha. A gente gosta de representar variáveis como caixinhas, mas elas não são caixinhas. Elas são um ponto inicial. O resto
É o resto. Então, legal. A gente vai pegar aqui e vamos começar. Vamos pensar aqui, olha. Vamos escrever aqui, ó, 28 bytes. Tudo bem? 28 bytes aqui, que eu garanto que o cara vai ler. E depois, não como string, tá? Então eu vou fazer um quadrado aqui para a gente chamar a atenção. Nesses próximos 4 bytes, a gente vai escrever o valor 1000 em binário. Não é a string 1000, é o valor 1000 em binário. Tudo bem? Ok para vocês? Entenderam? Não é a string 1000, não é 1000, é o valor 1000 em binário que eu vou escrever nessa posição. Eu vou ter que converter, se esse cara está querendo ler string, eu vou ter que converter esse cara, certo? Para a forma de string e vou colocar o valor 1000 aqui. Tudo bem? Nesse pedaço? Aí o que a gente faz agora, certo? Deixa eu só mover esse desenho do S para o canto aqui, que ele está me atrapalhando no código. Depois dessa leitura aqui, o seu programa continua um pouco mais e ele começa a restaurar a sua pilha. Então ele vai trabalhar agora para restaurar a sua pilha, certo? Então ele precisa pegar os dados de volta, certo? Então ele vai fazer alguma coisa como qual o valor que vai ser carregado no RA nessa linha. Que valor que vai ser retornado para o RA naquela linha de baixo? Exatamente o grupo que o cara forneceu pela entrada. O que vai acontecer com esse código? Ele vai retornar para a posição de memória 1000. Qual é a posição de memória 1000? Esse cara travado, você está fornecendo o mesmo dado para ele. Esse cara travado. É claro que eu botei só o endereço 1000, porque o endereço 1000 era o que eu tinha aqui no momento. Você pode pegar e botar esse cara para onde? Você pode botar esse cara, por exemplo, fazer uma chamada de operacional. Executar o comando, passa o parâmetro ali, prepara a pilha para aquele comando e chama esse cara para rodar o sistema operacional para você. Abre um shell para você com mais parâmetros de linha de comando para ele. Pronto. Simples. Cabe numa tela. Oi? Diga, Pedro. Na SEO eu carreguei o valor do ST, porque o ST está apontando para o final da pilha. E a variável S também está apontando para o final da pilha. Naquela posição da memória. Eu vou escrever A, B, C, D naquela posição de memória. No fundo, isso aqui, olha. Certo? O A veio para essa posição, o B veio logo depois, o C logo depois, o D logo depois, e o 1000 veio para cá. Certo? É uma string, ela aponta na memória.
Não tem fim, não tem fim, fica só o início. Começa aqui, é onde vai, é onde você convencionar. Só 12. 4 para cada um. Olha bem, LW tem um registrador de 32 bits. Eu não consigo carregar nada além de 32 bits e colocar 32 bits. Não é esse o problema. O problema é que eu carreguei dessa posição de memória, menos 4 SP, e a gente sobrescreveu com o valor mil. 4 SP, uma certa posição de memória lá, tem o valor mil. Tem o valor mil. Ok? Tudo bem? E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve esse problema? Oi? Não deixa o que o RA? O RA por último? Mas o cara vai saber. Sabe que aqui é uma questão de convenção. O calculador faz sempre do mesmo jeito. Você vai lá e resolve desse jeito. Normalmente uma das formas de você fazer é trabalhar com todos os seus métodos de funções de entrada, passando um parâmetro sobre o tamanho máximo que ele pode ler para você. Isso é uma das formas, ok? Você resolve isso de forma controlada. O grande problema disso é que você depende do programador, e o programador normalmente não é muito confiável, não. E aí, como é que você resolve isso? Oi? Não guarda o endereço de retorno na pilha. Essa é uma outra forma de fazer. O grande problema de você falar que não guarda o endereço de retorno na pilha, tem processadores que têm duas pilhas. Uma pilha só para o endereço de retorno. E ela não vai ser sobrescrita desse jeito. Você não sabe a relação do endereço entre as duas. Mas o grande problema de você fazer isso, não pôr o endereço de retorno na pilha, é que eu atrapalhei o RA, mas eu também atrapalhei o S0 e o S1. Eu poderia achar um trecho de código onde influenciar o S0 e o S1 daria um efeito similar. Certo? E aí, o que eu faço? Oi? Guarda a pilha na ordem inversa. Tudo bem, mas observa que guardar a pilha na ordem inversa é pura e simplesmente uma questão de eu, atacante, tentar achar uma pilha que está coerente com o meu ataque. Certo? Nesse caso aqui, eu reverteria. Tudo bem, se eu botasse o S para cima, parece que está correto. Mas tem que lembrar o seguinte, essa função foi chamada por outra, que foi chamada por outra. Alguma delas tem uma variável string lá em cima. Será que eu não consigo atacar esse cara? Ela é alocada para mim também. Eu salvo o RA, aí eu chamo o dado, aí eu faço uma primeira Sim, você está mudando o código da função. É aquela história que eu falei do get contra o fget. Você pode fazer isso. O grande problema é que existem rotinas para fazer isso e as pessoas não usam essas rotinas. Agora os computadores começam a te dar o warning. Você não deveria usar get, você deveria usar fget. Mas se você gravar aquilo ao contrário que eu estou entendendo a sua frase, o RA ficaria embaixo, o SD, o S1. Então, o SP ficaria no começo do 20, lá em cima do 20. Não, o SP não desce. O SP cresce para baixo. Se alocar alguma coisa na pilha... Mas olha bem, a gente tem que lembrar o seguinte, certo? Só um momentinho que eu já respondo as outras perguntas também. Existe coisa para cá. Isso aqui é o seu passado. Quer dizer, quem chamou a função leitura. Tudo bem? E vai existir coisa aqui embaixo referente ao ler dados. Então sua pilha, não pensa na pilha só dessa função. A pilha tem para trás. Então por mais que eu embaralhe aqui, eu consigo jogar coisa nisso aqui, nessa função. Eu consigo jogar dados o suficiente para sobrescrever a função que chamou a função atual. Certo? Eu vou para trás sujando tudo.
até chegar no momento onde eu consigo. Posso. Você está mudando o código. Observa que assim, posso. Você pode programar o que você quiser. Essa é a primeira regra nossa. O problema é que existe esse programa e alguém fez isso. Certo? Alguém fez essa coisa aqui. Alguém chamou esse ledados. Eu concordo. Se você fizesse aqui e chamasse um ledados 2 super seguro, o nosso problema estaria resolvido. Infelizmente, você não conseguiu convencer o programador a chamar ledados 2 super seguro. Você botou o warning no compilador, mas o warning é para os fracos, né? Então você ignora o warning. Não é assim que os caras fazem? Não é isso que se faz? Ah, deu 237 warnings. Não se preocupa, não deu nenhum erro, tá bom, manda rodar. Não é isso que vocês fazem? Certo? Então, o warning é só quando ele vira erro de verdade. Se tiver um bug, aí você vai olhar o warning para ver se não está lá escrito ali. Eu entendo, o seu nome mesmo que eu esqueci? Tá bom? Eu entendo, faz sentido o que você está falando, faz total sentido. Quando você for planejar uma função, ela não vai mais ser ledado, ela vai ser um ledado 2 super seguro. Ótimo, perfeito. Ok? Mas nós não temos. E aí, como é que você faz? Diga, Daniel. O problema é que eu não limitei o tamanho da minha leitura. E aí ele bagunçou todo o esquema. Então nós temos uma solução. Mudar seu programa para que todas as leituras de dados, entradas de dados, sejam tamanho fixo. Você define o máximo que você pode ler e pronto. Toma cuidado com barra zeros, barra n e tudo mais. Você tem que ter uma string que caiba tudo que você quer. E observa que muitas das vezes você passa um ponteiro e quantos bytes você quer. Alguém, programador, deveria ter olhado, em caso de C, que aquele número n que ele passou como parâmetro é referente ao tamanho da string e, além disso, esse n é menor do que a quantidade de bytes que você alocou, porque vai entrar um barra 0 e um barra n. Ok? Mas ficou com tarefa do programador. Oi? Se você fixar o número de dados, aí você não vai deixar esse caso aqui, olha, ele vai ler um monte de coisa, ele tentou ler 28 bytes, mas ele cortou aqui 20 ou 18 bytes, depende de como você olhar. O cara digitou um monte de coisa no teclado, mas ele pegou só os primeiros, 18, 19, 20 ali, e passou isso para o Se o limite fosse 28 bytes, essa caixinha aqui vermelha fica com 28 bytes. Aí ia ter mais 4 bytes, mais 4 mais outro ali, eu teria que ler 28 mais 12. Eu teria que ler 40 bytes para fazer o ataque. Mas eu, como eu sei o código-fonte aberto desse cara aí, eu não precisei inspecionar nada, eu peguei o código-fonte dele e notei, esse cara aqui não usou fget, que legal. Vou pegar esse cara e vou fazer ataque de botão no topo. Eu sei o código dele, eu sei como ele vai ser compilado, eu sei onde ele vai ficar na memória, eu sei o endereço da função dele. E falta. Ou 19, no limite. Corta num limite que seja razoável. Se você vai pensar, por exemplo, um fget, ele vai ganhar o barra n e vai ter que ter o barra 0. Então tem que colocar em 18. Se você vai usar outro método lá, você tem que cortar no lugar correspondente. E aí, como é que a gente faz? Pegar o endereço do início da pila USP, ele já está salvo. Isso. Não, mas ele volta para você, ele não vai devolver o S1 para você. Certo? Ele vai escrever lá, mas não vai devolver para você. Entre o 20 e o S1, ok. Começa a melhorar, vamos lá. O que vocês sabem sobre mina de carvão? O que vocês sabem sobre minas de carvão? Elas são profundas? Qual o grande problema dela?
Tem que mandar um monte de gente lá para baixo. E aí? O que pode acontecer com essas pessoas? Vamos lá. Pessimistas de plantão, me diga. Ela pode desmoronar, pode acabar o oxigênio. Como é que você sabe que acabou o oxigênio? Você morreu? O que acontece? Você desmaia. Os caras levam um canário. E é uma técnica muito parecida. Você leva um canário, se o canário morrer, vai embora, que você não vai sobreviver. Certo? Infelizmente você sacrifica o canário, mas você sabe. É a mesma técnica aqui. Existe uma técnica onde o compilador faz para você, primeira coisa, o compilador faz para você, ele pega as estruturas de dados suas e injeta. Eu vou dar um exemplo aqui. No caso, eu vou aproveitar a sugestão do Rafael e vou colocar um canário aqui no meio. Mas ele poderia colocar o canário em lugares bem distintos, certo? Ele vai colocar canários no seu código. Ele vai espalhar na pilha um monte de valores que são pseudo-aleatórios. Ele sabe recalcular com grande facilidade, mas não é muito simples de você recalcular. Ok? Então pensa da seguinte forma. Eu pego data, hora, pego algum identificador geral ali, gero um número aleatório, e eu sei que se eu olhar esse número aleatório aqui, ele virou semente, está na posição de memória, eu pego aquilo ali como semente e mando gerar outro número aleatório. É muito fácil regerar esse número aleatório, novo número aleatório, concorda comigo? Mas a semente mudou a cada execução do meu programa. Então é difícil você adivinhar qual foi a semente, que depende do momento que você começou o programa, por exemplo. Mas, dada essa semente, é muito fácil fazer os outros. Ok? E tem várias funções que fazem isso, tudo bem? A gente vem e coloca esse número aqui. Ah, e detalhe, esse número também entra nesse random, na semente, entra o endereço onde ele está. Você quer gerar números diferentes em posições diferentes de memória. Então esse número aqui, vamos supor que ele fosse 1437. Ok? E eu protegi o final da minha string com 1437. O que vai acontecer agora? Você chamou ledados, quando volta do ledados, o compilador sabe, opa, eu tenho um canário aqui, eu preciso checar se o canário está vivo. Lê aquela posição de memória. Se ela não tiver 1437, a porta, vai embora. Vai para cá. Se ela tiver 1437, continua rodando. O compilador marcou a posição para você. Oi? Ele tem um padrão de criação desses canários, ok? Ele tem um padrão de criação, por exemplo, vamos criar um canário toda entrada de função. Ou todo retorno de função eu crio um canário, ok? Então eu crio canários na pilha, desculpa, vamos só separar, tem duas coisas. Uma coisa é alocar canários na pilha e a outra coisa é verificar os canários, ok? Então você vai tentar fazer a menor verificação possível, você não quer fazer o seu programa ficar muito lento, ok? E você também quer alocar o menor número de canários possível, você também não quer fazer o seu programa gastar muita memória, tudo bem? Então você tem esses dois parâmetros. Vamos supor aqui que a nossa política de canário é que no final de toda string ela ganha um canário. Tudo bem? Essa é a nossa política. Dá para fazer coisas muito melhores. Vamos botar essa nossa política. Ok? E no final de toda a função que eu passo um ponteiro para a string, eu verifico o canário mais próximo dessa string. Ok? Então, se eu passei um ponteiro para a string, eu passei o S aqui, né? Eu passei o ponteiro para a string ali, ao final do canário, eu verifico o canário dessa string. Ok? Uma política razoavelmente simples, plausível de ser implementada no compilador, que você não vai gerar código sujeito a ataque. Esse tipo de ataque. Ou melhor, ele continua sendo sujeito a ataque, mas você não deixa o ataque ser efetivado. Ou melhor, ele vai ser efetivado, mas você não vai deixar o programa rodar. Pensando bem, né? Você derruba o servidor do cara. Ainda falta coisa a fazer. Ele vai receber o canário, ele vai receber no mesmo valor? Sim, ele vai receber o mesmo valor, ele sabe a fórmula que gera o mesmo valor. Ele não pode analisar o valor, ele não rodou código nenhum no seu computador ainda. Ele ainda não rodou código no seu computador. Ele está querendo rodar, mas ele não rodou ainda. Você nota o seguinte, olha bem, gente, tem um outro problema. Eu posso juntar isso aqui com uma outra coisa. Imagina que aqui embaixo, certo? Aqui embaixo eu chamo uma outra função, certo? Aqui, pensa bem, depois dessa função de dados, eu chamo uma outra função que passa 3 parâmetros aí, um deles é uma string. E por meu azar, a string é a mesma S. Então agora eu vou trocar essa string aqui, certo? Eu vou criar uma outra alternativa aqui, onde essa string ela vai ser certo? Eu vou trocar a minha string.
Eu vou falar pro cara, eu vou embaralhar de tal forma que ele vai vai fazer uma chamada do sistema operacional, ele está rodando como administrador, e de repente a máquina desliga. Meu servidor desliga de vez em quando. Legal. Ok? Desde que você tenha uma outra rotina aqui embaixo, e você faz o ataque em uma e prepara a outra para poder chamar. Observa que você não precisa de muito parâmetro na pilha. Talvez você precise de 20 bytes, sei lá quanto. Esse é o seu universo. Ok? O que a gente fez? Ao botar o canário, a gente garante o seguinte. Fez alguma coisa, eu consigo detectar que deu problema. Consigo resolver o problema? Não, já foi sobreposto. O problema foi sobreposto. A solução, vários de vocês falaram, é não deixar ler mais dados ali. Ok? Você tem que ter um limite de dados. Que é o tamanho do seu buffer. Você define o buffer e pede para ler dados lá. Mas, em linhas gerais, você precisa garantir esse espaço lá. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? O servidor, normalmente, ele limita. Ele bota um buffer lá e pede para ler. Ele dá 1 KB da rede. Processa aquilo ali, pega mais buffer. Ele sempre vai limitar. Mas lembra-se que o servidor pede para uma biblioteca de sistema, que pede para outra coisa da biblioteca, que pede para o sistema operacional, que pede para a placa de rede. Não precisa ser só o servidor, tem que ter o pacote todo até lá embaixo, ciente de que isso vai acontecer. Entendeu? Você tem que ter toda a pilha. Aí você está rodando dentro de uma máquina virtual, que tem um hardware de paravirtualização, que está chamando esse cara, que está chamando mais coisa, que está mexendo nesse negócio, está transferindo 1K e meio. Perfeito. As pessoas falam, ok, virtualização é seguro, certo? Se você consegue achar um buraco na pilha do software, ela é tão insegura quanto o outro. A única coisa que você fez é adicionar mais pilhas de software no meio caminho. Na expectativa de que ninguém nunca vai achar um caminho que chegue até lá embaixo. Só que você ataca até onde o seu caminho chegou. Se você não conseguiu descer até o sistema operacional, você ataca a aplicação. Se você conseguiu descer até o sistema operacional, uhul. Se você conseguiu descer até o hypervisor, ganhou todas as máquinas. Então depende até onde você consegue descer. Essa é a ideia. A ideia é a mesma. Simplesmente você está tentando atacar mais níveis. Você está forçando o cara a ter que procurar desde a sua pilha de aplicativo lá em cima até o último lá embaixo. Diga, né? Nesse caso, eu coloco um outro endereço de memória no valor de retorno, mas eu poderia mexer nos parâmetros, como eu falei aqui, eu poderia mexer nos parâmetros de uma próxima chamada de função e forçá-lo a executar um comando mesmo. O cara que forneceu os dados, via rede, via teclado. É claro, você não pode digitar. Se eu fizer um programa que pede para você digitar seu nome, você pode digitar seu nome? Mas você pode digitar José? Você pode digitar, botar um teclado em russo e digitar alguma coisa em russo? Você digita o que você quiser. Eu falei aqui, você vai digitar A, B, C, D, E e de repente você falou que meio que nada. Você digita o que você quiser. Tão simples ou complicado quanto isso, certo? Tem as diferenças. Diga. Não. Desculpa, a memória é a mesma. Certo? Então a memória, a máquina virtual aqui, certo? Ela não tem direito de escrever fora daquele subconjunto de memória que ela foi alocado para ela. Perfeito. Só que ela passa um ponteiro, não dessa forma, mas ela quer pedir um serviço do host. Ela passa para o host um ponteiro do endereço dela. Certo? E aí? Vamos matar os ponteiros. Certo? Então ela pode passar um parâmetro para a máquina. Ou ela pode pedir, imagina o seguinte, faz o contrário, certo? A gente gosta de pensar nessa direção. Mas quem toma conta do teclado? A Hypervisor. Quem toma conta da rede? A Hypervisor. Por que não pode ter um computador por meio? Normalmente, o que se tenta garantir é o seguinte, ele roda tão pouco software, e tem tanta gente tentando verificar esse software, que a probabilidade de bugs são menores. Essa é a ideia. Tem uma pilha de software muito grande na máquina virtual, mas o seu
Hospedeiro ali sem quase nada. Legal, ótimo. É o que você consegue melhorar. É o argumento que você consegue fazer nessa direção. Mas não dá para poder falar, ok, essa máquina. Normalmente é o mesmo tipo de kernel que está rodando lá em cima. Certo? Você deveria pelo menos tentar botar versões diferentes para poder fazer bagunça, mas o que é a diferença de uma versão para outra? Normalmente é bug, né? Tem funcionalidades novas, mas tem bug. Você não quer rodar versões mais antigas, quer rodar sempre as últimas versões. O problema pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Ok? Tudo bem? Ok? Só para vocês terem uma ideia, pega qualquer software, pacote de software livre aí grande, daquele da ordem de milhões de linhas de código, e busca por GET nele, por exemplo. Vê se ele não vai achar algum GET sem ser GET. Achou um GET e tem um potencial de outras coisas. Ninguém nunca explorou, talvez não seja tão simples de explorar, talvez você não saiba fazer toda essa conta, mas pode ser que funcione. Outras técnicas que o compilador tenta fazer, ou que o sistema tenta fazer para você, existe uma forma de você compilar o programa que ele só vai saber, ele vai trabalhar e ser carregado em endereço aleatório. Na hora de carregar o programa, você carrega ele para outro endereço que ele não sabe. Então aí o que você não sabe é aquele 1000 lá do início. Você não sabe muito bem para onde saltar, certo? Atrapalha um pouco. Por outro lado, você consegue fazer talvez uma tática como essa, botar um shutdown aqui e mudar o parâmetro que vai ser chamado para o sistema operacional. E de repente você mandou a rotina por conta própria. Então, talvez você ainda consiga atacar esse cara. Certo? Então, e novamente, as coisas que a gente falou aqui, quando você não está dependendo do usuário, está fazendo algo automático, esse automático ficou por conta do compilador. E a única coisa que ele está evitando é que seu sistema seja invadido totalmente, mas ele vai capotar do mesmo jeito. Ou vai parar, vai fazer alguma coisa. Observa aqui, se a gente colocar um canário ali e o canário não bate, você não sabe mais o que está errado ali. Você não tem muito controle. Você poderia até tentar voltar ali e ver qual é o canário anterior. Ele foi atacado? Qual é o anterior foi atacado? Até achar um que não foi atacado. E você sabe até que ponto de sua memória foi violado e tenta voltar para outro pedaço. Mas a chance de você ter perdido dados ou feito coisa que não devia está bem grande. Certo? Pronto? Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? O que mais vocês querem saber? Diga. Isso. Ah, você botou um shell code. Esse shell code é dado para o seu shell. Ele não é executado. Esse shell code é uma string. Essa string não está sendo executada. Ela vai ser passada como parâmetro para o shell e o shell vai executar. Então, e você sempre passa uma string como parâmetro para o shell. Então você não violou a premissa. Você pode passar instruções em binário e forçar esse cara. Aí tem uma coisa muito interessante em termos de histórico. Quando surgiu um processador chamado 386, está ouvindo falar nele? Certo? Ele tinha um bit chamado execute flag. Ok? Cada página de memória você podia marcar esse bit de execute flag. Ok? Muito tempo depois, ok? Lá na família Pentium, um dos últimos Pentium lá, eles acharam que eles precisavam de um bit chamado do not execute flag. Certo? É fácil a gente fazer a analogia de que existem dois bits que um é negativo do outro. As pessoas acharam que o do not execute flag ia resolver todos os problemas e que o execute flag não resolvia. Então esse bit já existe há muito tempo. E o que acontece é que as pessoas não marcam as páginas direito. O sistema operacional não marca corretamente quando você vai fazer esse tipo de ataque. Mas muitas das vezes ele marca. Quando surgiu o execute flag, fizeram uma convenção um pouco mais forte e começaram a marcar melhor as páginas. Então você tem páginas que vão ter dados e nunca vai executar nada. Não pode, o computador não pode executar lá. Mas novamente, você permitiu que o ataque fosse feito. Né? Certo? Você permitiu o ataque ser feito. A única coisa que você está falando é, não vou deixar o ataque completar. Mas ele começou e ele atrapalhou meu programa. Ele pode ter derrubado um servidor seu, que tem alguma coisa crítica, e que não conseguiu controlar o flap do avião. Entendo. Certo? Ele vai ter que dar um reboot, mas você tem, por exemplo,
descendo de 10 mil pés lá ou 20 mil pés, você tem aí 1 minuto e meio, mais ou menos, para poder dar o recurso no sistema inteiro e garantir que você consiga lá. Dá tempo, ok? Diga. Isso. Exato, exato. Provavelmente o sistema do avião não vai aceitar comandos pela internet, não é verdade? Exceto alguns carros hoje em dia que já aceitam que você mande comandos pelo seu celular para eles, não é verdade? Então, daqui a pouco. Você sabe que carros. Tem um resultado que é de 2010, 2011. Que o cara bota um pendrive com MP3 e controla o Ford Fusion. Você pega no sistema de som dele, bota um MP3 lá. E aí você toma controle do barramento de interconexão do Ford Fusion. E você manda comandos para ele como liga os freios, acelerador, tudo mais. Então, você vai duvidar que isso há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando surgiu o Airbus A300, a linha 300, ele surgiu com um novo conceito chamado fly-by-wire. Antigamente, todos os controles principais do avião eram mecânicos. Você tinha que puxar um cabo que ia te levar lá. Um pouco de hidráulica para ajudar na sua força, mas certo? Alguma coisa nesse sentido. Aí surgiu um conceito chamado fly-by-wire. Você puxa um negócio aqui, um joystick. Esse joystick manda um sinal elétrico e o sinal elétrico chega no outro lado. Esse sinal elétrico passa por um barramento. Em algum momento as pessoas vão querer economizar fio e vão compartilhar esse barramento com outro cara. É o que aconteceu nos carros. E aí você começa a ter problema. Desde que você saiba a rota que você tem que mandar o seu pacote, você pode controlar aquilo. E era um MP3 modificado que fazia, de alguma forma, entrava no controle do carro e liberava a tela. Exatamente. Tem uma falha de segurança. Existe falha de segurança como essa. Você conhece o Gatsby, você conhece outro? Não sei. O problema todo está nesse modelo aí. Você realmente tem pessoas. Quantas matérias vocês fizeram sobre segurança de dados ou programação segura? Certo? Vocês estão na melhor universidade do país, né? Consegue imaginar as outras? É sério. Não existe matéria normalmente de graduação sobre programação segura. Hein? Oi? Técnico disso. Certo, mas esse cara sabe programar? Você entendeu? Você não adianta você treinar um cara, esse cara aqui é especialista em segurança. Aí esse programa, não sei ser. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem a coisa meio uma dicotomia, não sei programar isso. Então tem efeito, certo? Mas às vezes o cara está tão focado, por exemplo, em criptografia, em outros efeitos, certo? Daqui a pouco tem a NSA lendo os seus dados todos. Por quê? Como é que ela consegue? A criptografia não é forte. Você não está usando lá 1024 bits em alguma coisa lá, todo cheio das coisas? Exceto que por 6, 8 anos, as distribuições Debian todas tinham uma falha na geração da chave e dos x, y bits que ele gerava aleatórios, 75% deles eram facilmente conhecidos. Legal, estou usando a chave de 1024 bits. E aí? Então, o problema pode estar em outro lugar, certo? Mas faz sentido. Talvez você não consiga corrigir automaticamente todos eles, mas se você fosse, sei lá, trabalhar um pouco com alguns desses erros mais comuns, de repente tem uma ideia interessante. Tem gente que trabalha com compiladores fazendo exatamente o efeito oposto. O cara quer prever bugs. Então, teve um cara que analisou, vi um artigo, foi em 2011, eu acho. Foi 2011 ou 2010. E esse cara, ele analisou toda a árvore de código do GCC, pegou o SVN do GCC na época, né, pegou toda a árvore do SVN do GCC, e ele tentou rodar o algoritmo dele para tentar descobrir os bugs que ele conseguiria pelaquele algoritmo. Certo? E aí ele descobriu vários dos bugs que foram relatados que o GCC foram resolvidos nas versões anteriores. Ele fazia um checkout de uma certa versão, rodava o algoritmo dele e falava, opa, aqui tem um potencial bug. Aí ele olhava nas commits da SVN para frente para ver se aquela linha mudava e se tinham relatado que tinha esse bug.
Então, hoje em dia, talvez a gente tenha mais base, inclusive, para poder fazer expressões em larga escala. Não dá para te garantir, mas é possível. Okay? E tem muita base de código. Você talvez possa se usar até técnicas de aprendizado de máquina para descobrir alguma dessas coisas. Mas sempre vão surgir novas e a gente tem que treinar os programadores para fazer as coisas direito. Nada substitui um bom programador. Como é que você mede a produtividade de um programador? Uma linha de código? Oi? Café, né? Por linha de códigos a menos ou a mais? Estima-se que um bom programador produza 10 vezes menos linhas de código do que um mau programador. E há vários dados empíricos mostrando que o número de bugs é proporcional ao número de linhas de código. Então, esse cara pode produzir 10 vezes menos código do que o outro, fazendo a mesma funcionalidade, logo com potencialmente um décimo do número de bugs. Dá para garantir sempre? Não. Ok? Vamos falar de ponto flutuante agora? Não, ficaram tristes, né? Por que ficaram tristes? Não gostaram dessa parte, não? Oi? Aí o código não compila, aí vai ficar difícil. Olha, eu posso te falar uma das grandes birras que eu tenho com o GCC? Posso falar uma das grandes birras? O GCC, não sei se já ouviu falar numa versão do GCC chamada 2.9.6? Ok, essa versão não existiu oficialmente. Muita gente usava ela, ela nunca existiu. Aqui até o 298, certo? 296, 78, ok? Tudo bem. Aí viraram o GCC 3. Que andou até 3.4 alguma coisa, certo? Aí eles decidiram que a partir do 3.4 eles iam fazer o GCC 4.0 com a seguinte propriedade: esse cara não compila esse. Ponto. Final. O que significa? Que ele pegou e decidiu ser muito mais restrito no padrão do programa C. Certo? Ele virou e falou: só aceito C99, alguma coisa assim, e eu não compilo nada que não seja compliant. Você consegue imaginar a pilha de software que deixou de ser passivo de compilação a partir desse momento? Porque se ele não compila um GCC4 que compilava o seu código, como é que você recompila o seu código X aqui, agora? Porque o seu código provavelmente não é compilado mais com esse GCC aqui. Então, quebrar a compatibilidade de código é algo muito grave. O que as pessoas fazem? Jogam warnings. O que a gente faz com warning? Ignora. Pronto, aí já começa o nosso problema, né? O warning. Programador que é programador, direciona o warning para dev null, né? E pronto. O que eu quero saber disso, né? Não é isso? Pega qualquer pacote de software que você queira aí, tenta compilar esse cara. Vê se você tem pacote de software grande com zero warning. Sério. Zero warning. Acha um pacote grande de software, compila ele do zero, vê se ele vai dar zero warning. Deveria, né? Não é? Vai dar? Vai, você tira o flag de compilação de warning, né? É a única coisa que você faz. Você vai ver os caras, quando você pega aquele pacote que está compilando limpo, pode ter certeza, o cara mandou desabilitar os warnings. Senão ele vai passar de warning assim. Você não vai nem ver. Então, é uma solução? É. Vai ser usada? Não. Ponto. Certo? Esse que é o ponto mais crítico. Tá? Vamos voltar para ponto flutuante então, pessoal. A gente tinha falado sobre soma de ponto flutuante, ok? Então a gente tinha a nossa soma de ponto flutuante aqui, certo? Se a gente falar com números binários, a ideia geral é fazer o alinhamento deles. Então a gente quer alinhar os dois ao, certo? Deslocar o número que tem menor expoente para ele ficar alinhado com o número de maior expoente. A gente quer somar a parte significativa, então a gente quer somar as mantissas, normalizar o resultado, checar por overflow, underflow, arredondar e renormalizar, certo? Então, intuitivamente a gente consegue chegar nesses passos aqui. Talvez a gente não consiga chegar nesse passo porque você precisa normalizar talvez 2 vezes. Você consegue detectar isso? Por que eu precisaria normalizar 2 vezes?
Lembra? Eu vou somar dois números, se for positivo com negativo, eu estou subtraindo, e aí eu posso perder algarismos significativos, logo aquele 1, já não tem mais lá, eu vou ter que deslocá-lo, certo? Para levar o 1 para o lugar correto. Ou então somei os números, eram tão grandes que apareceu 1 mais para lá da frente, apareceu 1, eu tenho que deslocar para cá. Isso é normalizar esse número, tudo bem? Então eu preciso botar o número no formato 1, mas na hora que eu faço ele no formato 1, eu vou ter que fazer os arredondamentos. E aí o que acontece com o arredondamento? Vamos supor, por exemplo, que eu arredondo para cima. Aí sobe um aqui, vai um, vai lá naquele 1, e vira 1, 0, vírgula. Vai ter que arredondar de novo. Vai ter que, normalizar de novo. Entenderam a ideia? Entenderam o problema? Ok? Tudo bem? Certo? Então, é possível que você precise normalizar 2 vezes o seu número. Verificar por overflow, você vai finalizar esse resultado e tentar passar para a camada de cima, se você quer avisar que deu overflow. Sinalizar seu código, ou sinalizar através de um flag. Tudo bem? Bom, como é que a gente faz, certo? Como é que a gente faz um somador de ponto flutuante em hardware, certo? A ideia geral é juntar peças, certo? A partir desse momento a gente começa a juntar um pouco de peças. Então ele vai gastar muito mais do que um ciclo, certo? E a gente não quer fazer um ciclo, porque se a gente colocasse um ciclo, eu teria que aumentar o tamanho do ciclo. Inclusive teve um colega de vocês que veio conversar comigo na aula passada, como é que eu faço esse negócio em um ciclo? Quem que perguntou? Foi você, certo? Então, como é que eu faço certas coisas caberem em um ciclo? A minha resposta para ele é básica, aumenta o tamanho do ciclo. Você consegue lá na biblioteca pegar um livro e voltar em um ciclo de clock? Ciclo grande, mas você consegue. Essa é a ideia. Se a gente pensar em termos de projeto de hardware, uma coisa que você faz é que você define o hardware, você tem uma meta de frequência, mas quem dita a sua frequência de operação é o hardware que você projetou. Não é a frequência que você pediu. Todas as ferramentas vão tentar trabalhar para cumprir aquela frequência, mas elas vão virar para você e falar, olha, o hardware que está projetado aqui é capaz de rodar em 1.2 GHz e ponto final. Acima disso ele não roda. Ok? Se você pediu 1,5, você não vai conseguir. Se você pediu 1 e ele falou que roda em 1.2, você pode até querer trabalhar com 1.2. Mas você notou a diferença? Não é um pedido seu, pura e simplesmente. É o hardware que diz. O que acontece é que a sua ferramenta tenta seguir o seu pedido. Então, se ela não consegue de forma simples, ela tenta ligar utilizadores, mais força de síntese, mais trabalho lá, para conseguir aumentar a frequência. Então, pode ser que ele gaste bem mais tempo e consiga cumprir a sua meta. Mas pode ser que ele gaste muito tempo e não cumpra a sua meta. E vai virar e falar, ok, não consigo. Apesar de todo o esforço, a gente não consegue. Ok? Então, a frequência aqui, certo? Vai depender bastante do que a gente quer fazer em termos de hardware, do hardware que a gente quer implementar. Então, a ideia geral é que um somador costuma gastar múltiplos ciclos, e como a gente vai ver um pouco mais para frente, você pode fazer pipeline com ele. Certo? Então, vamos lá. A gente falou daqueles 4 passos. O primeiro passo era igualar os expoentes. A gente tem alguns deslocadores aqui. Então, a nossa ideia geral, certo? É pegar aqui e tentar deslocar os expoentes, certo? Então, a gente vai trabalhar com os expoentes aqui, olha. Pega o expoente de um, pega o expoente do outro, calcula a diferença dos dois expoentes, e de acordo com a diferença dos dois expoentes, a gente vai fazer um deslocamento das partes fracionárias, certo? A gente vai fazer um deslocamento das partes fracionárias para ficar correto. Eu vou ajustar o expoente, para os dois ficarem iguais, e vou deslocar uma das duas partes fracionárias para a gente igualar. Aí, no fundo aqui, se você olhar direitinho, a gente muda a ordem dele, já que é uma soma, e eu só gasto um deslocador para a direita. Mas isso aí é meio só uma otimização, certo? Eu poderia botar 2 deslocadores para a direita e deslocar só um deles. Mas como só um ia ganhar sempre 0 e o outro ia ganhar o valor, a gente desloca só num canto. Depois nós temos uma LU grande. Essa LU grande soma as partes fracionárias. Observe que até aqui eu não falei para vocês se a gente tem número de expressão simples ou dupla. O hardware similar simplesmente aumenta a largura de bits, ok? Então não tem muita diferença, a gente já viu os somadores depois, ok? Legal, a gente soma essa parte e aí a partir desse momento a gente precisa trabalhar com o expoente e com a mantissa do valor. Eu preciso normalizar o número. Normalizar o número significa
deslocá-lo para a direita ou para a esquerda, incrementar ou decrementar o expoente. Ok? Então a gente faz essas operações e aí a gente passa por um hardware de arredondamento. A gente vai falar um pouco mais para frente, hardware de arredondamento. Como é que você arredonda números que estão em binário? Como é que você arredonda o número hoje? Esse é o número geral, base 10. Como é que você arredonda o número? Não vale igual posto de gasolina, não, porque ele sempre te rouba. Sério. Não tô brincando. Nunca viu, não? É sério. E 5? 5 joga para cima. É legal que você tem um universo para separar, certo? Agora vamos pensar em binário. Eu tenho 0 e 1. Aí eu tenho outro dígito que é 0 e 1. Como é que eu arredondo esse cara? 0 arredonda para 0 e 1 arredonda para 0? É o que você pode fazer, né? Porque arredondar significa, você tem um dígito, você quer transformar esse dígito em 0. Logo, ou você vai incrementar o outro, ou você não vai incrementar, não é verdade? Não é essa a ideia? Ok? Só para poder desenhar aqui, arredondar nosso na base 10 ou em outras bases, a gente tem vários dígitos, certo? Se a gente quer arredondar esse cara aqui, para jogar esse cara fora, significa que eu quero ter alguma coisa com 0 aqui. E aí eu tenho que decidir entre duas opções aqui para o y, certo? Ou é o próprio y, ou é y mais 1. Talvez isso afete o x, certo? Vou supor que não afete o x, então o x está aqui. Tudo bem? Estou supondo que não afeta o x. Ok? Tudo bom para vocês? Como é que a gente arredonda então o número agora, onde a gente sabe que esse cara aqui, ele só pode ter dois valores, 0 e 1. 0 não precisa arredondar. Uhul! Falta um caso. Hein? Não, o anterior, você está querendo pegar o quê? O da esquerda, o y? Não, da direita acabou, não tem mais ninguém ali. Ele é o último. Eu quero tirar esse último. Analisar o da esquerda? Mas, poxa, o da esquerda é o que eu quero afetar. Sei lá, mas o que vocês dão de sugestão? Pedro, o que você dá de sugestão? Não sabe? Não, então 1 vira 0 também. 1 vira 0 com vai 1. 1 vira 0 com vai 1. É isso? Sugestão do Pedro, então, é que 0 continue com 0 e 1 vira 0 com mais 1. Com vai 1 aqui. Alguém faz algo diferente? Heitor, o que você acha? Concorda com quem? Com o Pedro? Ah, ok. E aí, alguém mais acha algo diferente? O outro Pedro lá do canto. Hoje é o Pedro de cá que está dormindo, né? Geralmente é o Pedro de lá que dorme. Está mais animado hoje. Diga, Pedro, o que você acha? Hein? Só? Só corta o 1? Não manda o vai 1, não? Descarta esse cara. Bom, vamos só para tentar aqui para definir um pouco disso. A gente tem várias formas de arredondar com um conceito maior. No fundo, alguma delas a gente gosta de falar. Arredonda sempre para baixo, a gente chama de truncar. Descarta esse dígito simplesmente. Arredonda sempre para cima. Ok? Ou arredonda seguindo algum critério onde metade do cara desce, metade do cara dos valores sobe. O problema é que metade dos valores a gente só tem um valor no meio. A gente só tem um meio, né? Não é isso? A gente só tem um meio. Ok? Se a gente pensar aqui, pensando só com 2 bits, certo? A gente tem um valor 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Isso aqui equivale a 0, esse aqui equivale a 0,5, esse aqui equivale a 1,0 e esse aqui equivale a 1,5. Então, se a gente falar que a gente arredonda o 1 sempre para cima, a gente está falando que a gente está arredondando para cima sempre, tudo. Não é verdade? Isso é bom? Seria bom que o banco fizesse isso com o nosso dinheiro, né? E fizesse truncar essas dívidas, né? Para poder dar um equilíbrio no processo. O que a gente vai fazer? Existe uma outra forma que a gente usa aqui, funciona bastante em binário, que a gente fala que arredonda para o par mais próximo. Qual é a ideia? A gente vai olhar o número z, mas eu vou olhar o y. Se o z tiver valor 1, eu vou olhar o y
e vou ver se o y está com 0, ok, eu arredondo para baixo. Se o y está com 1, eu arredondo para cima para ter um vai 1 e transformar o y em 0. Qual é o principal motivo por trás disso? Lembra que a gente falou que a gente normaliza, arredonda, normaliza? Eu vou garantir que além do dígito que eu zerei, eu vou ter um outro 0 aqui. Se eu precisar normalizar de novo, vai ter um 0 lá e eu não vou precisar normalizar de novo outra vez. Então, arredondando para o par mais próximo, permite que você faça isso. Ok? Então, a gente está falando aqui, ó, nesse caso, esse cara arredonda para cá e esse aqui arredonda para baixo. Ok? É como se a gente estivesse olhando 2 bits agora e definindo os intervalos com esse critério. De vez em quando eles vão para baixo, de vez em quando eles vão para cima. Ok? Tudo bem? A gente vai falar um pouco mais de precisão daqui a pouquinho. Multiplicação. Certo? A multiplicação, ela também é bem intuitiva. A gente não vai desenhar todo o hardware dela, certo? Ela é razoavelmente intuitiva. Você vai somar os expoentes. Então aqui você pega um somador, soma aqueles 2 campos lá. Muito cuidado, certo? Que o expoente já tem um deslocamento, certo? Então todos os 2 expoentes estão somados com 127. Então você soma os 2 e subtrai 127 para ficar com o resultado correto. Multiplica a mantissa. Normaliza o resultado e verifica por overflow. Arredonda e renormaliza se necessário. E no final você determina o resultado, o sinal dele. Então, o sinal só vai aparecer agora. Okay? Então você determina o sinal lá no final. Você pega o sinal no início e faz a conta para ver o sinal que você quer. Ok? E aí, como é que a gente faz um multiplicador? Certo? Se a gente pensar que no multiplicador de ponto flutuante, ele tem uma complexidade similar à complexidade do nosso somador. Exceto que ele usa um multiplicador de mantissa. Lembra aquele multiplicador que a gente viu na aula passada? A gente pode usar um multiplicador daquele. Então ele é um pouquinho mais pesado. Mas a gente vai ter algumas outras operações que são interessantes, como divisão. Divisão e raiz quadrada são as mais chatas. Certo? Então a gente vai ter algumas operações de ponto flutuante que são muito mais demoradas. Como eu tinha falado para vocês na aula passada, soma e subtração de inteiros rodam em tempos rápidos. Multiplicação de inteiro é um pouco mais lenta e divisão de inteiro é mais lenta que a multiplicação. Ponto flutuante a gente vai ter um efeito similar também. O que acontece? Muitas das vezes você vai ter pedaços de hardware que usam tabelas para te ajudar nessas operações. É como se a gente considerasse que eu tivesse uma tabuada de 4 bits, uma tabuada de 8 bits. Ele vai usar isso para fazer a operação ficar um pouco mais rápida. Mas, no geral, ele continua fazendo a operação do jeito que a gente pensa. Ok? E, novamente, a gente já tinha falado isso mais cedo, mas não vai entrar em detalhes ainda. Próximo capítulo apenas. Certo? As operações normalmente podem gastar múltiplos ciclos e dá para usar uma técnica chamada pipeline para acelerar esse cara. Ok? Essa que é a ideia geral. Ah, só um outro detalhe aqui. A unidade de ponto flutuante também tem operações para fazer a conversão entre inteiro e ponto flutuante. Então alguém me perguntou, acho que foi o Daniel na aula passada, como é que você faz a conversão. Se você tiver um inteiro e quiser converter para ponto flutuante, você manda para a unidade de ponto flutuante, ela tem hardware para fazer essa conversão para você. E vice-versa, pegar só a parte inteira. Observa que não é tão crítico, já que está tudo na base 2, então ela só faz alguns deslocamentos e consegue colocar o número no lugar correto. Okay? Pensa que o seu inteiro é só mantissa, eu preciso calcular o expoente dele correto e colocar lá. Tá? Então não é uma coisa tão absurda assim, não. Ok? Aí nós temos uma outra coisa importante agora, que a gente vai falar sobre questões relacionadas a arredondamento. O padrão I3E, ele especifica 3 bits de precisão extras. Então a gente falou que o nosso número tem 32 bits. Quando você entra no processador e está trabalhando lá dentro, ele vai ganhar 3 bits extras. Okay? A gente tem 3 bits extras. Um deles é chamado de guard bit. Pensa da seguinte forma. Eu coloco um bit a mais que se eu precisar deslocar para a direita, eu uso esse bit. Se eu precisar deslocar para a esquerda, ele volta. Essa é a ideia geral desse bit. Okay? Então você usa o guard bit como um backup. É um bit a mais que você tem ali. Lá dentro, quando você tira do processador, você perdeu esse bit. Mas quando você está lá dentro fazendo conta, esse cara é mais rápido. Okay? E acelera para você e facilita. Tem um outro chamado de round bit.
Esse cara aqui, ele é um pouco mais... Ele vai te ajudar no arredondamento. Lembra que a gente conversou? Arredondamento para o número par mais próximo? Então, usa mais um bit ali, que é o próximo bit do universo lá. Esse cara vai te ajudar no arredondamento. Mais um bit ali. E, além disso, ele vai te ajudar de uma outra forma. Ele vai tentar equilibrar o número de vezes. Uma das técnicas de arredondamento é, se da última vez eu arredondei para baixo, agora eu vou arredondar para cima, e vice-versa. Ele tem que equilibrar. Então, ele guarda o último arredondamento seu, e você pode usar isso para compensar os próximos arredondamentos. Okay? E o último bit, o stick bit, ele tenta garantir que você não perca muitos dados. Então pensa mais profundo ainda que o round, né? O round está te ajudando só no arredondamento aqui, e esse cara vai te ajudar entre operações distintas. Ele vai aparecer lá naquele canto. A ideia geral é que esses 3 bits ali no final tentem te dar um pouco mais de precisão. Observa que a gente está falando de algo lá da ordem de 2 elevado a menos 23, certo? Em relação ao parte mais significativo. Então não é uma precisão tão grande. Mas se você está fazendo cálculo numérico, alguma coisa assim, esse cara pode facilmente influenciar seu resultado final. Ok? Então esses 3 bits de arredondamento tentam te ajudar. E uma coisa importante aqui é que nem todas as unidades de ponto flutuante implementam todas essas opções, todos os bits extras e tudo mais. Então você pode ter perda de precisão de forma diferente entre computadores diferentes. Certo? Então você tem vários desses mecanismos, você vai olhar, muitas das vezes vai lá e fala, só implemento esse tipo de arredondamento ou coisas dessa forma. Ok? Então muitas das linguagens e das bibliotecas de ponto flutuante usam sempre a parte, o default, quer dizer, sempre o parâmetro comum que a gente vai pegar. Certo? Principalmente por causa da complexidade entre os rádios. Se você tiver que fazer múltiplas interpretações, e mesmo se você pegar, por exemplo, C, pega uma linguagem C, ele permite você definir que tipo de comportamento você quer de arredondamento dos números de ponto flutuante? Não tem. Certo? Então, às vezes, isso vira a definição da própria linguagem. Existem várias coisas que são definições da própria linguagem e você não precisa dele nesse modelo. Ok? Tudo bem? Bom, uma outra coisa aqui, deixa eu voltar aqui, o MIPS ele tem instruções para fazer operações de ponto flutuante. Além disso, ele vai ter 32 registradores de precisão simples, certo? Então ele tem 32 registradores extras de precisão simples. Essa versão do MIPS que a gente está falando, se você juntar a cada 2 registradores, você forma um de precisão dupla, certo? Mas saiu uma outra versão posteriormente que criou 32 registradores de ponto flutuante, então de precisão dupla. Então a gente pode considerar que nós temos 32 registradores de precisão simples e 32 registradores de precisão dupla. Ok? As operações de ponto flutuante só operam nos registradores de ponto flutuante. Ok? E esses registradores de ponto flutuante ficam num coprocessador. Então existe uma instrução load e uma instrução store que movem coisas para o coprocessador. Então você pode trazer coisas da memória para o coprocessador e retornar coisas do coprocessador para a memória. Essa é a ideia geral dele aqui. O MIPS ele trabalha com sufixo nas operações. Então, operações de precisão simples ganham um E no final, um S no final. E operações de precisão dupla ganham um D no final. Então, você tem, por exemplo, ED.S faz soma de precisão simples de ponto flutuante. ED.D faz soma de precisão dupla de ponto flutuante. Ao contrário da parte inteira, ao contrário do inteiro, nós temos mais comparações. Igualdade, menor ou igual, less or equal, certo? Então nós temos mais comparadores. Então, operações de ponto flutuante são mais elaboradas nesse sentido, certo? Além disso, nós temos instruções de branch também um pouco mais elaboradas, certo? Normalmente, eu gosto de dar uma visão geral para vocês de que existem instruções de ponto flutuante, mas eu considero que vocês precisariam, do nosso ponto de vista aqui, focar muito mais na existência da unidade de ponto flutuante e na representação e na forma de fazer operações do que na forma de programar assembly de ponto flutuante. Então, eu não costumo cobrar programação em assembly de ponto flutuante, certo? Eu costumo cobrar o conhecimento da representação de ponto flutuante e como fazer as operações lá, certo? Eu prefiro olhar mais essa parte, que é a parte mais rara. Como eu falei para vocês, essa disciplina a gente está interessado em montar um processador.
Então eu cobro conceitos mais direcionados para montar o processador. Ok? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Deixa eu falar só uma outra coisa aqui, certo? No fundo, uma visão geral aqui desse capítulo, do capítulo 3, é que os dados em si, qualquer bit, não tem nenhum significado com o padrão. Vai depender de como você olha para ele. Certo? Se você olha esse cara como um caractere, representado em ASCII, tem lá 8 bits e eles vão representar um caractere para você. Se você olha como UTF-8, você vai ter uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 bytes e eles vão ter representação de caractere para você. Se você olha esse cara como um inteiro de 16 bits, ele vai ter uma representação para você. Se você olha como um inteiro de 32 bits, ele vai ter uma representação para você. Se você olha esse cara como uma instrução, ele vai virar uma instrução. Se você olha esse cara como número de pontos flutuantes, ele vai virar um número de pontos flutuantes. Então, a interpretação sobre os dados depende do usuário. O que você vai fazer com esses dados? E não mais sobre o programa em si. Lembra, na memória a gente tem uma sequência de bits. Essa sequência de bits vai depender do que você faz com ela. Ok? Tudo bem? Isso é claro para vocês? Certo? Eu queria aproveitar aqui e falar de um outro elemento. Deixa eu só falar um pouco sobre questão de deslocador, deslocador, no caso para a direita, e divisão, certo? Se você faz um deslocamento de um número para a esquerda, parece uma multiplicação dele, certo? Está multiplicando com a potência de 2. Se você faz um deslocamento dele para a direita, está fazendo a divisão? Essa é a pergunta mais interessante. Essa divisão só vale para inteiro sem sinal. Se você tiver um inteiro com sinal, você está tirando o bit de sinal e você está bagunçando bem mais. Então você tem que tomar cuidado com isso. Certos deslocamentos precisam ser feitos de forma um pouco mais controlada. Okay? Então essa é uma informação interessante para a gente. Além disso, a gente precisa olhar uma outra coisa aqui, que é, nesse capítulo e no anterior, a gente já começa a aparecer com conceitos de paralelismo. Eu queria tirar um tempinho que a gente tem até o final da aula para falar um pouco sobre paralelismo para vocês. Como é que eu rodo um programa em paralelo? Aquele programa que você fez em 102, rodando... quantos cores tem seu processador aí? 4 cores. Aquele programa que você fez em 102, rodando naquele computador ali, ele vai usar os 4 cores? Não. Fato. Ponto final, não. Ok? Não depende do compilador. Ele não vai usar. Seu programa de 102, você não colocou nenhuma diretiva, você não colocou nenhuma otimização, você não colocou nada nele para ele usar paralelismo. Ele não vai usar. Paralelismo, hoje em dia, é dependente do usuário. Se você não mandar usar paralelismo, ou explicitamente no seu código, ou explicitamente no compilador, ele não vai usar paralelismo. Ah, eu estou usando a biblioteca de paralelismo. Então você botou no seu código um trecho de código que usa uma biblioteca de paralelismo. Legal. Mas a priori, todo o código que vocês fizeram até hoje, que vocês não se preocuparam com paralelismo, ele vai rodar no único código. Ok? Tudo bem? Vamos partir desse princípio? Agora vamos botar esse cara para fazer paralelo, né? Ok? A gente precisa botar esse programa para fazer paralelismo. Mas aí existem problemas com paralelismo. O primeiro deles é o seguinte: como é que você começa a rodar um programa num processador paralelo? Eu tenho 4 cores, certo? Eu tenho 4 cores. O primeiro core começa a rodar o programa e o segundo faz o quê? Vamos ligar o computador. Você liga o computador e liga os 4 cores de uma vez. Aí o primeiro vai lá buscar a primeira instrução, o segundo vai lá buscar a primeira instrução também, o terceiro vai lá buscar a primeira instrução, o quarto vai lá e busca a primeira instrução. E aí você vai rodar 4 vezes a mesma coisa. Acha redundância. Não funciona. O que mais a gente pode fazer? O que você pode fazer para melhorar? O que vocês acham que pode fazer? É uma arquitetura que vocês podem, não é verdade? Sim? Mas está um pouquinho mais trabalho. Não, está muito. Bom, vamos lá, pessoal. O que nós temos? Você quer
rodar programas em paralelo. Como é que eu faço? Como é que eu começo no sistema? Eu quero rodar um programa em paralelo. Vou pegar o computador dele ali, vou desligar o computador dele e vou ligar de novo. O que vai acontecer? Ele tem 4 cores. E aí? Vou passar para o segundo core. Vamos para você. Tem que ter mais coisa. A gente está falando de um nível muito mais baixo. Não tem software rodando lá para você passar um caminho para ele. Está encaminhando, está encaminhando. Vamos lá. Você vai pegar um deles e começar. Legal. Então um core começa, os outros 3 ficam parados. Faz um bom passo, né? Interessante. Um core começa e os outros 3 ficam parados. Isso quer dizer que se esse core queimar, você perde os outros 3. Você vai começar a programa. Está quase em cima dele, tá? Não se preocupe tanto, não, mas é próximo disso. Ok, legal. Esquece esse passo de programa aí. Um core começa. Como é que eu faço os outros começarem agora? Um barramento interno é o que eu faço. Eu tenho que mandar comando para ele. Mandar endereço para ele. Mas eu preciso criar um barramento novo para fazer isso. Bom, vamos abstrair no primeiro momento. Vou tentar abstrair isso tudo que eu estou falando aqui. E vamos pensar que você pode dar uma cutucada no cara que está do lado. Certo? E falar, opa, começa a corda aí. Tudo bem? Vamos deixar uma forma bem abstrata desse jeito? Ok? No primeiro momento. Depois a gente desce nesse cara. Depois a gente desce na coisa. Legal. Eu dou uma cutucada no corda do lado e falo, ok, preciso de mais um corda aqui. Aí vou lá, dou uma cutucada nos outros 2, eu preciso de mais 2 cordas aqui. E o sistema operacional seu vai ser carregado. Altamente provável que você só vai ativar o desktop no sistema operacional, vai testar, vai ver quantos códigos você tem, vai pegar parâmetros, vai descobrir isso, e vai rodar para você e vai desligar os outros 3 códigos de novo, porque ele criou e falou, poxa, não está nem mexendo no mouse ali, o jogo está legal. Então ele não está nem mexendo no mouse, não está fazendo nada na tela, não precisa dar mais que um código. Meu celular está aqui no meu bolso, tem 2 códigos. Não, desliga um pelo menos, desliga os 2, né? Certo? Ok? Oi? Se tem 4, você desliga os 4, né? Quanto mais código você tem, mais você desliga. Legal, mas como é que eu comunico? Como é que eu falo com o processador do outro? Teste ferramentas comuns, funções especiais, vamos lá. Roda. Tem um comandão lá que é o dono de tudo, é o dono da bola. Se tem alguma coisa, se tem um pouco disso, então o pessoal vai ter um pedaço de calendário e vai ter um pedaço de forma, para poder tentar utilizar um pouco mais. Mas é isso. É um problema, tem problema de servidores. O problema de servidores, que falta para você parar. Já viu sistemas operacionais? Você cria threads, por exemplo. Você falar de threads. Pode criar processo, threads. Vamos falar de threads de uma forma mais simples de referência. Uma propriedade de threads é que elas compartilham a memória. Tem vários códigos rodando em código diferente que compartilham a memória. E aí? Você explica isso. E automaticamente aparece lá. Aham, aí como é que magicamente? Isso, vai fazer isso. Como é que ele consegue fazer isso? Eu estou fazendo pergunta dele. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer pergunta. Eu coloco na pilha de execução, mas e aí? Quem olha essa pilha de execução? Não. Eu vou fazer pergunta. Vamos lá, pessoal. A chamada de sistema. Se eu tirar a chamada de sistema, eu também meu próprio código. Eu vou dar só esse código, eu vou chamar o meu código. Vamos pensar o seguinte: você ligou seu computador, ele se aproximar foi lá, descobriu que você tem 4 códigos, não tem nada para fazer com os outros, deixou 3 deles desligados, ficou com um aqui. Todo mundo assim. Não. Vamos lá. Então, o que a gente tem? 3 códigos são parados. Eu preciso acordar esses códigos. Como é que eu acordo um código?
Manda ele acordar, coloca picada no braço, lembra? Como é que é uma picada? Manda ele picar. O controlador externo que vem e fala, opa, acorda aí. Aí ele acorda, tem um pedaço de código do sistema operacional, faz uma posição de memória e vai lá e roda aquele pedaço. E aí ele tem que se comunicar com um outro pedaço do sistema operacional que está em outro corpo e tem que se comunicar. Aí vai virar, opa, me acordaram porque tem thread para rodar e eu estou parado aqui. Vai lá e roda para thread. Então você dispara aqui no quantos códigos você quiser. Até o limite da sua máquina. Ok? Até o limite do espaço código, por exemplo. E aí você tiver em thread para rodar. Em algum momento depois, não tem mais thread, então normalmente você vai dar um tipo de código e para ele rodar. Não gasta energia, né? Você economizar energia. Ok? Então a gente consegue reduzir a velocidade do core, a gente consegue controlar esse core ali. Legal. Agora eu tenho meu programa, que roda em 4 threads. Aqui roda o programa em 4 threads. Vamos lá. Nós temos um programa. Ok. Esse programa aqui vai rodar em paralelo? Não. Por que ele não vai rodar em paralelo? Porque ninguém mandou esse cara, certo? Como é que eu faço ele rodar em paralelo bem rápido? Você tem direito a uma linha de código. Aí? Oi? Você tem várias bibliotecas, você pode usar Pthread, provavelmente vocês já deram ouvir falar Pthread, mas para quem quiser, uma forma bem simples é... Pronto. Ele vai descobrir quantas threads você tem, vai chegar lá, e vai quantos códigos você tem, vai criar uma thread para cada um, vai dividir o seu código e magicamente funciona. Porque o meu código é fácil para paralelizar, então ele vai ser muito feliz nisso e pronto. Usou todas as códigos que você tem. Tem uma linha só de código, certo? Tem algumas questões importantes, vai ter que passar um parâmetro para o compilador, ok? Você passa para o GCC opção "-f openmp" e pronto, seu programa passa a usar 4 códigos. Você pega o mesmo programa, roda no computador de 8 códigos, ele passa a usar 8 códigos. Roda no de 2, ele usa 2 códigos. Roda no 1 código. Então ele descobre quantos códigos você tem, roda para todo mundo. Legal. Mas aqui tem um problema muito, ou melhor, uma facilidade muito interessante. Eu pego cada pedaço do vetor, faço a operação e gravo aqueles pedaços. Não tem nenhum problema de concorrência. Como é que a gente gerencia controle de concorrência? O que eles aprenderam para poder fazer controle de concorrência? Aí? Semáforo, mutex, mais o quê? Barreira. No fundo, é quase tudo a mesma coisa, né? Ok? Quase tudo a mesma coisa. Como é que eu implemento uma barreira, um semáforo, um mutex? Instruções atômicas. Já ouviram falar em instruções atômicas? O que é uma instrução atômica? Bom, você não pode quebrar a execução dela. Tem uma boa pergunta. O que é uma instrução que você não pode quebrar a execução dela? Certo. Mas agora eu não preciso de outra thread, eu tenho outro core para outra thread. O outro core está rodando lá outra thread, eu não vou para outra thread. A área é comum, e aí? Como é que eu resolvo isso? Oi? Bloqueio espaço de memória. Como é que eu bloqueio espaço de memória? Usa lock, mas lock não é o que eu estou querendo implementar? Ok,
uma variável de memória, e se ela não estiver setada, se eu li, ela não está setada, eu entro, mas nesse mesmo momento o outro também leu, ela não estava setada, as duas entraram. Eu quero fazer uma instrução atômica. E aí, como é que a gente implementa a instrução atômica? Está chegando lá, observa que a gente está chegando lá. A gente está chegando lá, vamos lá. O que mais vocês acham? Interrompe o outro, para todo mundo. Deixa eu fazer. Para todo mundo, deixa eu fazer. Muito legal. Como é que eu faço com vocês? Eu passo uma lista de presença. Eu poderia passar 44 listas de presença. Eu resolveria cada um da assinatura pianística na casa. Não é verdade? Okay? Mas o processo de distribuir 44 listas de presença é muito trabalhoso. Imagina, você pegar a sua lista em 44. É muito mais fácil passar uma lista para você em algum momento. Ok, então não adianta tanto desse jeito. Mas a gente resolve então. Eu quero fazer uma instrução atômica. O que é a instrução atômica? Levanta a mão. Quem pode levantar a mão? Ok, eu levantei a mão, só eu falo. Só eu estou falando agora. Tem aqui na sala de aula, por exemplo, ótimo, mas você também fala bastante, né? Você fala sem levantar a mão, mas você pode levantar a mão. Vamos supor que se a gente tivesse um protocolo, levanta a mão, só fala que está com a mão levantada. De alguma forma, eu peguei um mutex, significa que eu tenho minha mão levantada. Se 5 pessoas levantaram a mão, a gente tem que ter um protocolo para poder decidir se aí fala. Ok? E é exatamente isso que a gente vai olhar. Existem vários tipos de instruções atômicas, certo? Existem vários tipos, mas uma propriedade que elas têm em comum é que elas são atômicas. Então, elas rodam e completam o trabalho delas, ok? Sem que possa haver interferência de outro ponto. E aí, a gente vai falar de duas coisas aqui agora. Primeiro, da instrução em si, do conceito da instrução, e como o MIPS tenta implementar isso, ok? Deixa eu falar do conceito da instrução, ok? Porque o MIPS, o MIPS testa se a instrução executou atomicamente. Ele não tem uma instrução atômica. Ele tem duas instruções e a segunda testa se a primeira conseguiu ser atômica ou não. Então ele não tem uma instrução em si atômica. Você consegue gerar atômica porque você pergunta para ele se foi atômico ou não. Tudo bem? Mas vamos pegar aqui um primeiro modelo, certo, de instrução atômica chamado Load and Increment. Existem vários nomes para isso, tá? Eu estou usando só uma das nomenclaturas, tá? Existe outro tipo de instrução certo? Existe outro nome. No fundo é quase a mesma coisa, tá? Não dá pra gente ter muita diferença, não. Mas vamos olhar essa de baixo de todos, test and set. Eu falo para eles o seguinte. Pega esse cara, se ele for 0, ele retorna 0 e guarda 1. Então você dá uma posição de memória para o test and set. Se ela for 0, na verdade ele vai te retornar o valor dessa posição de memória e vai guardar 1 lá. E aí você olha, era 0? Era, peguei o teste. Era 1? Não, vou tentar de novo. Okay? Então você definiu claramente o seu protocolo. O seu processador vai ler da memória e vai fazer atomicamente uma escrita de 1 conforme posição de memória. Okay? Ele faz duas operações de barramento, onde a primeira implica numa leitura, certo? E a segunda uma escrita. Depois dessa operação, a memória tem valor 1. Antes ela poderia ter 0 ou 1. E aí esse 0 ou 1 significa que você, se tivesse 0, ninguém pegou aquele mutex. Se tivesse 1, alguém pegou o mutex e está esperando o cara liberar o mutex para você. Okay? Então isso daqui é razoavelmente simples da gente explicar. As outras também. Eu vou falar o compare and swap como a primeira, certo? Como baseado nessa de 0 também. Compare and swap você fala o seguinte, está aqui dois valores. Compara a posição de memória com esse primeiro valor. Se for igual, troca por esse novo. Tudo bem? Então, se eu pegar um compare and swap e falar compara com o valor 0 e troca por 1, eu implementei um test and set. Tudo bem para vocês? Ok? Notaram? Por isso que eu estou falando em relação a equivalentes? Certo? E a outra é load and increment. Certo? O que a gente faz? Ele te dá o valor da memória e simultaneamente ele incrementa aquele valor para você. Certo? E aí o que significa?
significa que você vai pegar um número que é crescente. Cada leitura você vai pegar um número que é crescente, mas se você tiver com o valor 0 lá, ele vira 1, e aí você faz a mesma operação de um teste set com var. Tudo bem? Parece equivalente para vocês? Cada processador implementa um modelo diferente, certo? Mas o que tem que ficar claro para vocês é que eu consigo fazer uma operação atômica nesse sentido, certo? E que com uma eu implemento a outra. É realmente plausível implementar a outra. É exatamente o que eu queria que vocês olhassem, só que agora eu vou fazer o contrário. Você só tem test and set, ok? Eu queria que vocês se juntassem de 2 em 2 e implementassem um pseudocódigo para compare swap e load and increment. A gente só tem test and set. Vamos lá? Uma forma de você mostrar a equivalência é escrever uma em função da outra e a outra em função de uma. Eu já fiz numa direção, quero que vocês façam na outra. Ok?
Compare swap, o que você faz? Compara as duas posições de memória. Só para... Suponho que existe uma função da FNSEC, no fundo é uma instrução, mas é mais fácil de escrever no alto nível. Ok? Você consegue implementar um mutex acquire como esse que eu coloquei ali? Faz sentido? Pegar um mutex? Ele vai retornar só, ele vai esperar o M ficar como 0. Quando ele tiver 0, o M automaticamente virou 1 por causa da FNSEC e ele retorna. Tudo bem? E o release é o mais simples de todos. O release eu simplesmente vou lá e escrevo 0, né? Tá bom para vocês? O que vocês querem fazer agora? Qual a tarefa de vocês? Hein? Compare e swap. Como é que vocês fazem? Diga. Eu estou pulando a parte de edição no momento. Eu estou supondo que o meu código funcionou corretamente. Mas se você olhar direitinho, pelo técnico do seu, e você olhar exatamente como ele é representado, você consegue. Afinal, você é um programador, você pode. É sério. Olha bem, a questão de mutex é um pouco filosófica. Você não pode desonrar o mutex. Imagina. Por que você tem que honrar o mutex? Posso pegar o mutex? Não. Então tá bom, então eu vou fazer o trabalho sem mutex. Você não pode fazer isso? Então você não está ganhando mais nível de segurança não nesse caso. Infelizmente, não, meu programa é muito mais rápido que o seu. Eu descartei, apaguei todas as linhas relacionadas com o mutex. Certo? Ok, Heitor? Então, o problema aí é que, eu concordo com você, eu estou violando alguma coisa aqui. Mas eu posso não usar isso aqui e violar muito mais. Então, está no seu poder. Esse é um dos grandes problemas de programação. Tá. Bom, mas vamos lá. Como é que a gente faz um compare swap? A gente quer que ele seja atômico. Sabe, seria um pseudocódigo de C que faz um compare swap sem considerar a atomicidade nenhuma? Sem nada atômico. Esquece que ele seja atômico. Esquece um código que faz um compare swap. Você sabe fazer isso? Tá? Difícil? Fácil? Hein? Samuel? Como é que você faz? Compare swap. Você tem uma posição de memória. Você quer compará-la com um certo valor. E se ela for igual a esse valor, você guarda um outro valor possível. Plausível fazer? Como é que eu torno essa parte atômica? Mutex acquire, a operação que você quer, mutex release. Vai fazer um pseudocódigo em C para a operação que você quer? Mutex acquire, que está implementado com o mutex release. Então vamos lá, vamos fazer aqui.
Então a gente tem, ó, M aí é uma posição de memória, tá? Ok? A gente vai comparar com o valor antes e o valor depois, tá? Eu vou comparar a posição de memória M com o valor anterior com o valor posterior. A gente vem aqui e faz suponha que eu tenha feito um mutex, então eu não vou nem colocar esse parâmetro aqui, certo? E a gente vem aqui oi? Hum? Esse mutex é global, né? Ok? Eu tenho que combinar com os russos, todo mundo tem que usar esse cara. A gente pode fazer assim, ó. Pronto. Aí eu criei um mutex que é local, a gente bota um valor inicial dele como 0 e pronto. Ele está protegido, ninguém vai usar de forma diferente, só eu que estou usando esse cara. E aí eu vou checar se o M é igual ao VA, quer dizer, o M é igual ao valor antigo. Se ele for igual ao valor antigo, certo? No fundo a gente precisa retornar o valor, tá? O compare swap deveria retornar o valor para você, ok? Então a gente precisa retornar o valor. Eu vou fazer aqui, sei lá, tá? Então eu preciso retornar o valor, então eu pego o valor dele lá e coloco para você. Apliquei o mutex, diga. É fixa. A estática lá é fixa. Não, o mutex é uma variável. Ele é uma região de memória. Ele já tem o endereço dele. Dele, vou fazer o quê? Ah, não é... esse cara aqui é o meu mutex que eu vou implementar com o mutex acquire. É que eu preciso dele também, né? Certo? Eu preciso liberá-lo. Sim, o mutex é uma posição de memória inteira. Eu aplico, já que eu tenho um teste em set, eu vou aplicar um teste em set nele para pegar o mutex. E aí com isso eu faço a outra operação ali no meio. Isso. Ok? Load and increment é a mesma história. Ok? Tudo bem, senhor? Como é que funciona o do MIPS? O MIPS tem duas instruções, uma chamada load link e outra chamada store condition. E ele liga para você, as duas instruções não são atômicas, mas elas servem para fazer operação atômica. Então o load link vai fazer o que a gente está chamando, certo? De ou um compare and swap ou um test and set, a primeira leitura que você precisa. E o store conditional só vai operar se entre ele e o load tiver sido atômico. Então o store conditional ele checa por atomicidade, mas ele em si não é atômico. Ele te retorna se conseguir fazer isso atômico com load and link, conseguir. Legal, então está feito. Senão ele te avisa, não deu para fazer, alguém mexeu no meio do caminho. Então, assim, o MIPS não tem uma instrução atômica, ele tem a capacidade de verificar se duas instruções consecutivas foram executadas de forma atômica para aquela posição de memória. O que dá praticamente equivalente. Tudo bem? Feito, senhores. Dúvidas, perguntas? Legal, senhor.
eu tô atrasado com o teste de vocês.